Oi, meus amores, tudo bem? Então, conforme eu prometi, eu tô vindo aqui pra falar um pouquinho sobre aquela super série no Netflix que se chama Sex Life, tá? Uma série apimentadíssima. Então, toma cuidado se tiver filho pequeno perto, tá bom? Pra não assistir, pra não. A censura é de 18 anos, então eu nunca assisto série no Netflix, é difícil, tá? Porque justamente sempre me bate uma culpa de não estar com as crianças. É difícil eu tomar esse tempo pra mim. Eu prefiro quando eu sento no sofá pra assistir alguma coisa, eu prefiro sempre ir atrás de um filme, porque aí eu sei que eu tenho um tempo determinado, né, de 1 ou 2 horas, e tá ok pra mim, é o tempo de relaxar. Agora, porque a série é uma coisa que vicia, eu já sabia disso, já assisti uma ou outra série antes, mas assim, vicia, você não consegue parar, então é complicado, né? Com tanta coisa pra fazer, é difícil. Mas enfim, vamos lá. Eu anotei vários assuntos aqui que eu quero conversar com vocês, porque realmente aparecem assuntos muito interessantes e que tem tudo a ver aqui com o nosso canal, tem tudo a ver com Mamãe Chique, tem tudo a ver com mãe, com mães que também são mulheres, ou com mulheres que também são mães, né? Então, não importa, mas assim, é sobre a vida real. É isso que eu achei muito legal. É que a vida real mesmo, assuntos super atuais e sobre empoderamento feminino, né? Um monte de coisa dessa que a gente fala, ouve falar por aí. Então, realmente, eu não tinha como deixar de vir falar com vocês. Sem contar que eu vi, acho que o que me inspirou também foi que eu tenho uma. Quem não segue ela ainda, vai lá e segue a Melodia Moreno, a Mel. Falou esses dias da série do filme Luca, que saiu na Disney Plus também. Show de bola! E aí ela falou, fez vários comentários sobre o filme, super tudo a ver com o filme também, que eu assisti esses dias com as crianças. Então, me inspirou para vir falar um pouquinho com vocês, para poder dividir com vocês sobre tudo que eu assisti esse final de semana, tá? E olha, hoje é quarta-feira e eu ainda me pego pensando, já cheguei a sonhar com algumas coisas relacionadas, porque realmente mexeu muito com minha cabeça, com o meu momento de vida. E assim, né? Vou me expor aqui com o meu momento de vida. E é muito interessante, eu tenho certeza que tem várias mulheres que passam por isso. Se não passaram ainda, assistam para não julgar e para o dia que vocês passarem não se sentirem mal, tá bom? Então, bora lá. Bom, primeiro assunto, óbvio, não é o assunto principal do filme, né? Eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Sempre que eu ligo a Netflix, principalmente a Netflix, quando eu sento, eu não sei ainda o que eu vou assistir, e eu sempre peço pra Deus, pro universo, eu ponho uma intenção naquilo que eu tô assistindo, eu sempre peço alguma resposta, alguma, sabe, que me dê algum insight, que eu aprenda realmente alguma coisa com aquilo. Então, assim, foi super legal porque foi super consciente esse meu pedido. E aí eu dificilmente, como eu falei, vou no top 10 de Netflix, mas eu fui com o intuito de ver alguma coisa mais quentinha. Até é bom dividir, eu tô aqui justamente para dividir isso com vocês, né? Nós mulheres também gostamos, né, de sexo. Nós mulheres também gostamos de ver coisa mais quente às vezes, não é só o direito do homem. Então eu venho aqui realmente falar de vários assuntos atuais, tá? Então, vamos lá. Começando, assuntos de maternidade. Gente, aparece sobre a amamentação, eu quero falar com vocês porque a atriz do filme, nem sei o nome dessa atriz. Gente, não lembro o nome dela. Mas enfim, ela aparece amamentando e é muito assim, eu me senti como se eu voltasse no tempo mesmo. E realmente, assim, é muito real a cena dela amamentando, o carinho, o aconchego que ela passa pra filha. Ela deve ter uma bebê, eu não entendi quantos meses a bebê tem, mas é pequenininha, tem menos de 6 meses.
E aí esse aconchego que ela passa pra bebê e mesmo pro filhinho dela, que também deve ter uns 2, 3 anos, sempre falando assim, tá tudo bem, sabe? Mesmo nos momentos que ela não tá bem, as crianças sentem isso, nossa, assim, principalmente a criança, o filho dela, que é um pouquinho mais velho, ele super sente. Porque não adianta, por isso, isso é uma coisa que eu falo muito, sabe? Não adianta você querer fingir que não tá acontecendo. Tá acontecendo, então fale, use as suas palavras, mas desmistifique os seus sentimentos. Fale dos seus sentimentos pro seu filho e fale que tá tudo bem. Um outro assunto que eu acho muito válido falar aqui é sobre a questão do julgamento, sobre a questão das amizades nesse momento de vida, né? E sobre a questão, principalmente das amizades entre mulheres, da sociedade. Ela tem uma amiga, a Sasha, esse nome eu lembro, a Sasha, pra quem ela conta tudo. E é muito legal. E assim, na vida real eu também tenho várias amigas que eu amo de coração, mas nossa, eu como posso contar no dedo. São nas pessoas com quem eu realmente posso falar de assuntos que não vão me julgar. Então, e ela sente muito isso, então ela acaba se sentindo muito sozinha. E toda essa questão, né? Depois vocês vão ver, eu também não vou contar toda a história, mas muito julgamento de outras mulheres que são muito mais frustradas. Então, é o preço, né, que se paga para ir atrás dos seus sonhos ou não, mas quando você acaba deixando escapar alguma coisa, quando você não tá bem, você acaba deixando escapar às vezes para pessoa errada, né? Ou as pessoas muito, o que eu acho assim, nossa, que me deixou assim, como é que eu posso dizer? Mexeu muito comigo, porque eu sinto muito isso. Sabe aquela amiga que vem de curiosidade perguntar coisa, tipo, quero te ajudar, mas no fundo é pra te julgar? Então, assim, nossa, quanto é válido, às vezes é melhor ter menos amigos, tomar muito cuidado com as amizades. Eu sou uma pessoa, até tenho certas crenças limitantes em relação à amizade, talvez por ter irmãs mais próximas, então eu sempre tive mais dificuldade. Mas mesmo assim, mesmo com irmãs, é difícil, né? As pessoas não julgarem. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente expõe para os outros, infelizmente, né? Porque os outros vão julgar, mas uma hora eles vão acabar passando por alguma coisa que possa ser parecida. Então, tomar cuidado com o julgamento dos outros e com o nosso próprio julgamento, né? Muitas vezes a gente se julga pela nossa própria história, então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá, tem mais três assuntos que eu quero falar rapidinho com vocês, tá? Uma que é rápido, que é super atual, que eu achei super importante. Então, vai lá e veja. Eu acho super importante ver essa cena. É uma cena forte da mulher. É forte ainda, infelizmente, né? Nos dias de hoje, mesmo com todo o contexto da série, uma cena em que a mulher tá se masturbando. E assim, isso é muito. Eu achei muito legal, muito atual falar sobre isso, né? Porque a maioria das mulheres ainda sente culpa em sentir prazer, em querer ter prazer. Então, muito legal. Precisava falar dessa cena porque me marcou. É uma cena rápida, mas não menos importante, tá? Outra coisa que aí eu já tô fugindo um pouco do assunto de maternidade, falando mais em mulher, mas acho que é importante pra a gente entender a diferença entre os homens e mulheres, né? E aparece muito na série ela pensando no namorado, né? Como que é, e eu achei legal porque a gente não se sente tão sozinha de ver o quanto a mente de uma mulher pode divagar. Às vezes as pessoas falam que porque essa mulher é dependente afetiva, mas não, é simplesmente que é mulher, entendeu? Mulher sempre sonha mais, cria expectativas, tá toda hora pensando, né? Então, assim, é muito interessante. E a série mostra isso nessa proporção, não sei nem se foi o objetivo, mas, assim, aparece ela pensando no cara 90% das vezes, do tempo, e ele aparece poucas cenas, mas acho legal pelo menos fazer uma analogia, porque eu acho que o homem ele ocupa muito mais a cabeça e tem mais
facilidade em não pensar na pessoa que ele gosta, ou não devagar, não criar tanta expectativa. Porém, é engraçado, e eu acho importante a gente falar também sobre quando o homem, às vezes, ele se protege exatamente desses pensamentos, porque quando ele entra muito nesse pensamento, ele é muito mais dramático, muito mais trágico, e ele não consegue se sair tão fácil de uma desilusão amorosa. Então, é interessante essa proteção que eles têm. Mas tem mais um assunto aqui que eu quero falar sobre a diferença de homens e mulheres. Quando você vê o. Gente, me deu um branco, eu não lembro mais o nome dos personagens, só da Sasha. Mas o namorado, né? O cara com quem ela. Gente, como é que é o nome dele? Ah, o Brad. Brad. E o ex-namorado. E aí é muito importante falar, assim, pra mim fez super sentido o quanto o medo dos homens pode, infelizmente, atrapalhar, né? E eles poderiam ter tido uma vida maravilhosa juntos e eles não tiveram por medo dele. E ela é uma psicóloga e ela super entende isso, sabe? Mas o que adianta entender, né? Não acabou atrapalhando a vida toda dela, a vida deles em família, que poderia ter sido mais feliz, poderia ter sido feliz de verdade. Então, né, para a mulher é sempre mais fácil, é sempre possível imaginar as coisas e ir atrás. E nesse aspecto eu acho que as mulheres são muito mais corajosas, sabe? O medo pode atrapalhar tanta coisa, né? Inclusive a felicidade de um casal, de uma família. Então, assim, vale a reflexão. E por último, que também acho muito legal falar e assim, eu tenho o maior prazer em falar disso porque realmente eu acredito muito nisso e cada vez mais eu tenho me conscientizado disso, de o quanto a gente deseja alguma coisa, muitas vezes a gente deseja e a gente acaba criando resistência para aquela coisa não acontecer pelas nossas próprias crenças, tá? E ela desejava muito, eu tô aqui super contando a série, então veja, vá assistir. Eu acho que não vai atrapalhar muito a história, mas assista para depois a gente poder conversar sobre esses pontos. Assim, é muito legal de ver o quanto ela deseja ficar com ele, o quanto ela desejava se casar com ele, né? E ter tudo. Ela não quer ter só sexo, né? Eu acho que isso fica bem claro que ela quer tudo. Ela tinha um sexo maravilhoso com ele, mas ela não queria só o sexo maravilhoso, ela queria uma vida com ele, né? E ela consegue ter, no final de tudo, só pra contar rapidinho, ele compra uma aliança, ele vai pedir ela em casamento e ele acaba tendo medo, ó, mais uma vez o medo atrapalhando e acaba não pedindo. E ela fica sabendo disso bem depois, bem no final, na hora que ela tomou a decisão. Gente, eu tô falando isso, mas eu não sei se é o final. Eu acho que vai ter outra temporada. Mas ela acaba, nesse momento, tomando a decisão de ficar com o marido. E, poxa, e o cara vai lá e pede ela em casamento na hora. E ela fala assim, a vida é feita de escolhas e eu vou escolher ficar com meu marido. E não é a primeira série, eu já vi uma série brasileira também, esqueci o nome, também com a Fernanda, Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou. Eu acho que esse é o nome da série. E é engraçado, porque ela é super afim de um cara, e no final o cara vem atrás dela, e ela diz não. E eu assisti com uma amigona minha, e eu falei, nossa, Cris, eu com certeza, como é que ela disse não pro cara, né? E às vezes o tempo passou aquele tempo que ela queria, né? E por que eu tô dizendo isso? Sim, quando a gente deseja, e várias vezes você vai ver isso acontecer na tua vida, né? E quando a gente começa a se conscientizar e falar, o mundo dá voltas. Mas não é porque o mundo dá voltas, é porque você deseja muito uma coisa. E às vezes, e eu acredito que o universo te dá, Deus te dá tudo que você quer. Mas muitas vezes você mesmo atrapalha que aquele teu pedido chegue por questões das suas crenças. Crença de não ser merecedora, né? E você mesma cria essa resistência. E a hora que você abre mão daquilo,
a ansiedade também impede, né, de receber. E na hora que você abre mão daquilo, aquilo acontece. Então, mais uma vez eu vi isso nessa série. Ela queria muito se casar com ele, e na hora que ela abre mão, na hora que ela decide que não é esse o caminho, isso acontece. Gente, isso é muito engraçado. Cada vez mais eu percebo acontecendo no meu dia a dia. Quando eu abro mão da minha ansiedade, quando eu desfoco daquele assunto, daquela coisa que eu quero muito, a coisa vai lá e acontece. Comece a perceber se isso também não acontece no teu dia a dia. E o que eu falei da outra série brasileira é isso também. Ela pensa muito no cara, sofre, chora, chora. E no dia que ela abre mão, ele volta atrás e diz: faz 8 meses que eu penso em você. Nessa última, na Sex Life, o cara fala que faz 8 anos que ele pensa nela. Porra, se faz 8 anos, por que não falou com ela antes, né? Mas às vezes a gente quer culpar o cara e às vezes a própria pessoa que criou aquela resistência, né? Então é super interessante, mas tem muito assunto para falar sobre isso. Mas enfim, eu queria muito dividir, eu vim dividir com vocês porque, gente, vale a pena, vale a pena. Fora as cenas de sexo, fora o jeito que ele dá prazer pra mulher e que o marido não dá. É muita reflexão sobre vários assuntos atuais, sobre relacionamento. Sério, vai lá e assiste, pega um tempinho, que seja, se você tiver outras pessoas que não podem assistir à sua volta, assista de noite, mais tarde, sozinha, ou com seu marido, namorado, enfim. Mas vale a pena de verdade, tá? São só 8 episódios, passou rapidinho. E eu espero que tenha uma segunda temporada, porque eu adorei. Tá bom? Um beijo no fundo do coração de cada uma. E a gente se vê logo mais. Eu vou tentar postar pelo menos uma vez por semana aqui no canal.